Vamos, claro, daqui a pouquinho trazer mais informações sobre a movimentação por lá em Londres e também na Escócia. Preparamos também uma tela para ilustrar para vocês o protocolo nos próximos dias. Vamos juntos, então? Amanhã o caixão da rainha deve seguir para a Catedral de St. Giles, como eu falava, que também fica em Edimburgo. Lá, o rei Charles III, que amanhã vai se deslocar para a capital escocesa, assim como os outros membros da família real, vão participar de uma vigília. Na terça-feira, o caixão com o corpo de Elizabeth II segue de avião para Londres, onde será levado para o Palácio de Buckingham. Um dia depois, na quarta-feira, o caixão será levado de carruagem até o Palácio de Westminster, onde vai permanecer até a manhã do funeral. Durante esse período, os súditos terão a chance de prestar homenagens à rainha. Lembrando que nesse momento não há a abertura para a visitação. O público na Escócia só poderá se despedir da Rainha Elizabeth II a partir de amanhã na Catedral de St. Giles, quando aí sim os portões ficarão abertos para os súditos prestarem as suas homenagens. É um roteiro que a gente segue acompanhando, inclusive também com uma visão com relação à simbologia de cada local escolhido, das homenagens que são prestadas. E é justamente sobre isso que a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Professora, sempre um prazer conversar com a senhora. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. Boa tarde. Boa tarde, professora. Então vamos tratar um pouquinho dessas simbologias, inclusive nesse momento, esse trajeto pela Escócia. O quão simbólico é esse momento quando a gente acompanha as homenagens no país? Olha, havia sempre uma preparação, né? Desde os anos 60, que há uma preparação sobre a possibilidade da morte da rainha, e ela estava toda preparada para ser em Londres, que é a residência oficial. Ao ser, né, na Escócia, então eles tiveram que alterar, e tem um simbolismo muito importante, né? É um local onde ela tinha aí um apreço pessoal, onde ela passava as férias, onde tinha aí vários momentos familiares, e todo o simbolismo do processo num país onde tem um questionamento muito forte, né? Tem um forte nacionalismo, fez uma consulta popular, um referendo para avaliar se manteria ou não a ligação dentro do Reino Unido, e hoje tem uma forte pressão de grupos nacionalistas escoceses para que haja uma independência. Então, estar lá e ver toda essa população acompanhando reforça, né, o simbolismo dela ser parte não só da Inglaterra, mas de fato a Escócia dentro do Reino Unido. Então pode ter também aí um efeito positivo para o rei Charles III, porque reforça a ligação e o nacionalismo de todo o reino, não apenas na Inglaterra. Inclusive, professora, olhando um pouco para essa agenda de Charles III, hoje ele teve vários encontros dedicados à Commonwealth, inclusive se reuniu com a secretária-geral da comunidade. Quando a gente fala nessa integração como o rei, como chefe de Estado de outras 14 nações, além do Reino Unido, como é que fica essa unidade? Se torna mais frágil diante da ausência da figura da Rainha Elizabeth II? Isso será um desafio para rei Charles III? Com certeza será um dos seus principais desafios, porque, Carol, eles têm uma forte pressão em muitos desses países, né, e um questionamento sobre por que manter a monarquia. Aí, qual é o ganho que os países têm em estarem ligados à Commonwealth e serem partes de toda essa estrutura, né, que acaba sendo muitas vezes questionada a sua eficiência, o quanto ela traz de benefício para os países, né, se isso significa de fato uma maior presença internacional para os países. Para países pequenos que têm menor presença internacional, ser parte de uma organização como essa e ter
essa visibilidade é muito importante. Para outros países, com países maiores, com países com mais presença internacional independente, como Canadá, como Austrália, já fica um questionamento maior se o efeito de fato estar relacionado com a monarquia. Mas, em todo caso, a gente percebe que agora, nesse momento, a importância da rainha, a importância simbólica, como você já colocou, mas também de soft power, que significa o mundo parando para acompanhar o cortejo, para acompanhar todo o processo. Então, tem um peso importante para os países de estar associado a a monarquia, porque ela ganha uma influência cultural, uma influência social, e, de fato, tem um efeito para quando a gente pensa no relacionamento com outros países. Então, é um desafio, vai depender muito da forma como o rei vai conduzir esse relacionamento. Ele tem uma sensibilidade grande, né? Ele conhece o processo. Por ter esperado tanto, ele também visitou todos esses países, conhece a dinâmica nesses países, então isso pode ser uma vantagem para ele de conseguir manter essa união e manter esse caráter simbólico, porque a gente pensa, não tem nenhum efeito, mas tem um efeito de influência muito forte, não só para o Reino Unido, mas também para os países que fazem parte de toda a lógica monárquica inglesa. Professora Denilde vai ficar com a gente ao longo da programação para falarmos mais sobre as homenagens à Rainha Elizabeth II, sobre os desafios do rei Charles III. Professora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Por enquanto, muito obrigada.